Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. Apresentação: Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8h39. Olá, começando mais uma edição do Ponto a Ponto Litoral, aqui de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta, ao vivo, via radioestarilsantos.com e participando de uma rede de rádios fortes em todo o planeta. Você que quer nos ver, nos ouvir, é muito fácil. Baixe pelo nosso site radioestarilsantos.com.br, como você está agora, ou já está no nosso aplicativo, baixe pelo Google Play, é de graça, né? Tem um amigo meu que fala que é de grátis, mas é de graça para você levar-nos nas mãos aí para qualquer lugar. Também lembrando que nós estamos aí pelo Facebook, pelo YouTube, Rádiosnet, rádios, portais de rádios mais famosos, estamos lá ao lado das maiores emissoras do Brasil e fazendo parte aqui, Cultura de Campinas, um abraço pessoal da Rádio Vox de Salvador, também Votuporanga, lá em Sergipe, Rádio CBN lá de Florianópolis, pessoal que faz esporte lá, um abraço para vocês, todos irmanados aqui na Rádio Star News também e nós junto com eles. Bom, hoje, quinta-feira, o mês de janeiro, ó, tá dando tchau, já acaba mais uma semana que vem, e é aquela história, para muitos, agora começa o ano, não, depois do carnaval, só que o carnaval será só em março, né? E para sorte de muita gente, nesse começo de ano, Praia Grande feriado caiu no domingo, ontem caiu o feriado de São Vicente, mas Santos será no domingo, também São Paulo no sábado, então feriado em janeiro, são poucos aí, para não comemorar tanto, tem feriado do Rio de Janeiro, feriado de São Sebastião, mas hoje Dia Internacional da Medicina Integrativa e também Dia Mundial da Meteorologia. Meteorólogo hoje está dormindo mal porque você faz uma previsão de manhã, à tarde já é outra. Você faz uma tarde, de noite já é outra, né? E não é fácil. Para aqueles que acreditam que a Terra é plana, que nada está mudando, parabéns para vocês também, porque vocês também erram como os meteorologistas e não é fácil. Bom dia, Virgínia, às 8h41. O nosso WhatsApp aqui da Rádio Star News, já mandando um abraço para o meu querido Antônio Sanches de Pitangueiras, e ele todo dia me diz assim: bom dia, meu querido Eduardo, nosso prefeito continua vivo e passa bem. Para quem quer saber qual é o prefeito dele, chama-se Farid Madi do Guarujá, e ele pegou no pé do prefeito por conta daquela golada de água salgada, mas já falei isso antes, o prefeito tomou vários medicamentos antes, é esperto, né, e nada aconteceria mal. Talvez 2 ou 3 idas ao banheiro, um pouco mais, mais comuns que ele deve ter feito. Bom dia, Virgínia. Bom dia. 13 998 05 8709, repetindo 13 998 05 8709. Ele que está na minha frente aqui, com certeza ontem trabalhou já durante a madrugada para colocar as suas informações do BS9, meu querido Sandro Tadeu, e também de olho no futebol, né? Sandro, bom dia para você, obrigado pela presença aqui no nosso programa. E daqui a pouco eu vou te fazer um raio-x aqui, quase finalizando o nosso mês de janeiro, como é que é na política da Baixada Santista, informações quentes nesse momento, literalmente. Exato. Olá, bom dia, Eduardo, bom dia, Virgínia, bom dia a todos os ouvintes internautas aqui da Star News. Uma grande satisfação estar aqui novamente. Estive aqui no finalzinho do ano passado, né? Então, desejar um feliz 2025 aí, de muitas realizações, muita saúde para todos, né? É isso aí para todo mundo. E também pegar o bom dia, saudar aqui, né? Eu pensei que ele tinha feito cirurgia para mudar a cor dos olhos, você estava diferente, sem óculos, mas não. Foi apenas uma impressão, né? Meu querido Maurício Franco, gestor em finanças e secretário de finanças do município de Santos. E imagino que o telefone vermelho da sala da casa dele deve ter tocado nos últimos dias, direto de Brasília, umas 3 ou 4 vezes. Meu querido Maurício Franco, me parece que a versão Santos Dumont do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, aquele chapéu, né? Seria um chapéu Panamá, não anda em bom momento, né? E a questão econômica, presidente do Bradesco, economistas renomados, todo mundo dizendo que se o presidente não calibrar a questão econômica, vai ter dificuldades 25 e 26. Já lhe trago esta bomba na abertura do Ponto a Ponto desta quinta-feira. Bom dia, Edu, bom dia, Virgínia, bom dia, Sandro, bom dia a todos os nossos internautas também que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui nesse nosso bate-papo aqui matinal, Edu.
Realmente, eu acho que a gente podia falar um monte de coisa em relação a esse contexto do Lula, né? Mas eu acho que nesse momento, ontem, inclusive, saiu uma pesquisa sobre a popularidade que caiu mais, e aí nós temos aí uma questão, assim, que eu chamo de conjuntural deste momento, que é a questão do PIX, ou de uma pseudo-taxação dos PIX, né, que pegou feio, pegou Sim. pesado na imagem do governo, e uma questão mais estrutural de inflação, né, uma inflação a inflação dos alimentos, a inflação geral da economia ficou em 4,7, 4,8 em 2024, e a inflação dos alimentos ficou 8,2, quer dizer, é quase o dobro, né? E é aquela velha história, né, Edu? A população sente, em especial a população de baixa renda, sente na quitanda. Quitanda é bom, hein? Quitanda é ótimo. No hoje empório. O modelo é empório, né? No market. Mas pode ser quitanda, empório, nos atacarejos. Nos atacarejos, né? Polilo. E olha, eu passei ontem no supermercado, vou dizer uma coisa assim, a gente olha assim para a moça do caixa, parece que ela está com 2,38 na mão, vai passando a grana aí, que não vai ficar nada, né? Exatamente, é um assalto legalizado, Exato, né? Mas nos corner markets, né? O chamado mercadinho da esquina, né? Também é uma tradução livre. E hoje muitos condomínios, né, não somente em Santos, já tem lá os seus próprios markets próprios, né? E tem muita gente que diz assim, nossa, como as coisas estão caras aqui dentro do condomínio, aí ele sai e fala, pô, lá também está caro, então não dá. Quer dizer, nós estamos num momento que a economia, né, isso a gente pode até traçar como uma manchete hoje do nosso programa, que a gente já lançou nas redes, aí algumas emissoras aí, várias espalhadas pelo Brasil, como Educadora de Campinas, inclusive saudando e fazendo um sinalzinho positivo. Economia no Brasil dá claros sinais de desaceleração e recessão técnica. Aí eu pergunto, com os meus botões, são apenas 2 hoje, o que é recessão técnica, meu querido Maurício Franco? Recessão técnica, como é que eu poderia te dizer? Quando a produção, ela entra mais de 3 meses em queda, ela né? Não cresce e cai, né? Quando se apuram os números e é mais de 3 meses ela cai, a gente chama de recessão técnica. Agora, eu queria fazer um comentário em relação a isso. Desde o começo de 23, desde o começo de 24, que nós estamos ouvindo aí o chamado mercado, né? A Faria Lima em especial, toda preocupada com a questão de contas públicas e tal, e sempre prevendo o seguinte, olha, esse ano o PIB ainda vai crescer um pouco, né? Ou seja, ainda estaríamos longe de ter uma recessão. Porém, daqui mais para frente, quer dizer, esse PIB, que no começo de 2024 se falava um PIB de 1%, ele está fechando com 3,2%, né, alguma coisa nessa linha aí do PIB de 2024, quer dizer, está aumentando. A inflação geral, 4,8%, por volta disso, um pouco menos de 5%, acima da banda permitida, tudo bem, mas ainda dentro de um número bastante razoável. Correto. Desemprego, uma taxa de quase pleno emprego, né? Então, assim, é como se tivesse um grande segmento do mercado desejando que as coisas não vão bem. Aí ficam procurando uma desculpa para isso. Então, eu confesso a você que eu estou um pouco vacinado com essas previsões do mercado, porque na maioria das vezes elas eu ia perguntar isso para você, e aí, fazendo coro à sua belíssima colocação, não sei se o Sano Tadeu pensa da mesma forma, mas ontem, já da tarde, depois que eu vi o scout, né, de Santos e Palmeiras, depois a gente também comenta, né? E muitos santistas me mandaram mensagem ontem, já fazendo um abaixo-assinado para derrubar. Pedro Caixinha chegou agora, gente. O problema não é o Pedro Caixinha. Depois a gente explica, o Maurício, como grande treinador de futebol, vai falar o que pensa e também de gestão. Mas, preste atenção, o problema de déficit do Brasil é pequeno e só requer alguns ajustes e disciplina. Quem afirmou isso? Quem afirmou é André Esteves, em um painel de endividamento do Fórum de Davos. Ele é banqueiro, todo mundo conhece, e disse não ver grande desequilíbrio macroeconômico. Ele disse que são pontuais e isso não seria dificuldade de ajudar e resolver, né? Faltaria só a questão do governo entender esses pontos. Ele diz que até o Fernando Haddad coloca isso claramente, mas quem tem maior dificuldade de entender é o próprio governo, e como você muito bem classificou, a Faria Lima chuta o pau da barraca para ver a coisa ficar pior, né? E como ele disse, é só alinhar essas coisas que não seria difícil de encontrar até a questão da meta que o governo precisa.
Exatamente. Então, você vê, o Esteves, ele é o dono do BTG Pactual, né? Quer dizer, mais de mercado impossível, e ele mesmo reconhece. E é interessante que... Otimista em relação a isso, né? E é interessante que essa declaração, eu li ontem também, e me chamou a atenção, ela é feita em Davos. A impressão é que é uma certa, entre aspas, vergonha de assumir isso aqui no Brasil. Fica pensando, o cara vai lá fora e fala assim, até para tentar vender a economia nacional com uma situação... Não estou falando aqui que nós estamos no mar de rosas, não. Só que, assim, eu acho que é muito catastrofismo para minha cabeça. Essa foi forte, hein? Não, mas foi boa. Foi boa. Assim, eu concordo muito com essa colocação do Maurício, porque a gente que acompanha a política, quando a gente pega o noticiário do final de 2022, parece que o mundo ia acabar em 2023. Exatamente. Que o Brasil vai entrar numa recessão, a economia vai cair. Aqui jaz num país. E assim, a gente vê que os números acabam desmentindo todas essas projeções, que mostra de fato assim, que quem trabalha com a economia tem errado bastante. Mas também, eu queria te parabenizar aqui, Edu, porque você está trazendo alguém que tem ampla experiência, que é o caso do Maurício. Sem dúvida. Não é porque a gente conviveu bastante como repórter do Jornal Tribuna, ele como secretário de Finanças, numa época muito complicada. Isso, bem lembrado. Bem lembrado. Quando realmente a gente teve uma recessão de 4%, com as prefeituras fazendo um esforço tremendo ali para equilibrar as contas, com as pessoas procurando mais o serviço público. Exato. Né? Então, realmente, o Maurício sentiu na pele quanto que isso era complicado. E hoje o noticiário, assim, você vê, é o consultor da agência tal, enfim, que são muito ligados ao mercado financeiro, não tem essa vivência do dia a dia, né? Essa vivência do banco público, como o caso do Maurício, de uma secretaria. Então, às vezes são realidade, parece que você está falando de um outro país. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Obviamente, a gente não pode desconsiderar essa questão da inflação dos alimentos, que é onde a população, de fato, acaba sentindo, né, no bolso. Na hora que você vai a gente vai chegar lá, inclusive, nessa questão que ontem o Rui Costa, né, foi até, eu diria que não foi proposital, eu diria que foi um ato ali de tentar evocar um chamamento até da população, porque nós tivemos na segunda-feira uma reunião de ministros, a primeira, inclusive dizem que alguns ministros saíram meio dumbões, né, com as orelhas puxadas por conta do presidente. E o ministro Rui Costa, ontem, ele é ministro, inclusive, que tem a incumbência agora dada pelo presidente de tentar fazer aí alguma coisa em relação ao preço dos produtos, dos alimentos, né? E ele acabou falando uma palavra que muita gente do Brasil já fala, morre de medo, que chama-se intervenção. Só que a gente entendeu. Mas a gente vai a um rapidíssimo intervalo em nome de Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior. Também Engie Plus, a qualidade faz a diferença. Vá conhecer um dos empreendimentos da Engie Plus. Por exemplo, você tem agora o Ilha de Paros, né, que está as pessoas com vista para o mar eterna, né? Tem também o Bali, na Prost de Souza. Ainda restam algumas unidades ali no Ilha de Malta, no Canal 5. Então, conheça os empreendimentos que estão sendo erguidos aí pela super construtora, a Engie Plus. Você vê daqui a pouco o nosso comercial aqui do intervalo. Também no monitor você acompanha aqui conosco na Rádio Stanil Santos e nas nossas redes sociais também, né? Lembrando, você tem a Engie Life, a caçulinha do grupo, que tem o conceito Smart. São unidades menores, mas com preço super competitivo no mercado, que facilita a aquisição do seu primeiro imóvel. Engie Life, do grupo Engie Plus. Também saudando Mecânica Eleomar há 55 anos, cuidando do seu carro com muita rapidez e muito profissionalismo. Também saudando a Escola Santista de Astrologia. Sandro Tadeu, já fez o seu mapa de nascimento? Não, nunca fiz. Já fez o seu mapa astral? Não, ainda não. Não. Mas tenho curiosidade. Eu vou dizer que são bons, viu? Maurício Franco, me reza a lenda que o Maurício Franco fez, mas já faz muito tempo, né, Maurício? Já faz. Foi no século passado, mais ou menos. Como você classifica quando você era jovem há menos tempo? Exatamente. Nós que somos jovens há mais tempo, mas eu acredito que isso não muda. Eu tenho uma assessora para assuntos astrológicos chamada Virgínia, e ela falou para mim que não altera. Ela é fera, viu? É fera, né? Ela fez um curso lá com o Jorge. Estou sabendo. Márcio Bernardo, Escola Santista. E olha, eu não vou dar o nome aqui, senão eles deixam de ser meu amigo e viram meus inimigos, né? Eles falam assim, são empresários, já se consultaram com o Jorge, fizeram um mapa astral, na verdade, ali, né? Essa elaboração leva aí vários dias, às vezes um mês, 2, mas é batata. Só para você ter ideia, estabelecer um novo negócio, mudar o seu negócio, estabelecer uma sociedade, uma cirurgia. Às vezes aparece ali, não é o momento, deixa para o ano que vem, não faça agora. E é muito sério, ali não é adivinhação, não tem negócio de bola de cristal, não tem nada disso. É estudo
de astrologia, o Jorge, que é reconhecidamente o astrólogo mais importante aqui da região há mais de 30 anos. Na verdade, eu ia falar mais de 40, mas aí já vai cair na idade dele, vai ficar bravo comigo, ele que é muito vaidoso também, né? Mas também saudar aqui, sabe quem? M. Rocha Contabilidade. Vai abrir a sua empresa? Faça rapidamente um contato com a M. Rocha Contabilidade para abertura da sua empresa, departamento pessoal, toda a consulta tributária que você precisa saber, como disse o Maurício Franco. Abrir empresa não é tão difícil. O detalhe é mantê-la. Então, para manter, você precisa de um parceiro contábil ágil e rápido, para você estar sempre legal, para que você possa adotar a sua empresa de muita rapidez e credibilidade também, né? Destacando o Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, nem Sandro Tadeu, nem Maurício Franco precisam do Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Mas tem gente que precisa. Aqui em Santos, inclusive, tem muitos condomínios que estão sendo avisados o seguinte: todo sábado, toda sexta para o sábado e sábado e domingo, as colunas mexem. As pessoas vão estacionar o carro no estacionamento do prédio e a coluna anda e tem aquela batidinha de porta. É um problema seríssimo, nós já falamos sobre isso. As colunas mudam de lugar. Mudam de lugar. Exatamente. E as pessoas falam assim: meu carro parece que cresceu, ficou maior, mais largo. Eu nunca tinha batido na coluna do prédio, a coluna andou. E aí ele reclama para o síndico do prédio, né? Então, o seu problema. E teve um aqui que me mandou, ele é empresário já bastante conhecido, uma área de serviços importantes da cidade, ele comprou um carrão, né? Na verdade, que parece uma lancha, né? Eu não vou dar marca, porque eu vou fazer propaganda de graça, não. Tá? Mas tem assim um bicho na parte de trás e na parte da frente, né? E ele comprou esse carro, quando eu olhei, falei: você comprou o iate com rodas, né? Enorme o carro, né? Só que ele esqueceu de medir a vaga da garagem dele, né? E aí o bichão ficou com uma parte para fora, outra parte para fora, e aí o vizinho do lado, na manhã, porque amassou a porta dele e do vizinho, né? O vizinho dele não conseguia entrar no carro. Então também tem esse problema. Você vai ter aquelas batidinhas de porta e o Ronaldo Hammer, na Comenor Martins 91, resolve para você. Rápido intervalo, Virginia, a gente volta aqui às 8 horas e 56 minutos. Deixa eu só perguntar aqui antes que o André, você tá já me xingou de manhã, você falou que eu sou um jornalista marrom. Acho que não. Marrom não. E ele disse que eu passo muito pano também. Não estou passando pano, não. Se tem que criticar, eu critico. Se tem que elogiar, eu elogio, seja quem for, né? Mas essa pergunta eu vou transferir para o Sandro Tadeu, que está na minha frente. Ele disse assim: a CT melhorou um pouquinho. Mais de 1 a 10, eu dou 3,5. Ele disse o seguinte: vamos ter novidades? Já temos algumas novidades. E o Sandro Tadeu... Vamos fazer o seguinte, André. Já que você esperou até agora, espera mais um pouquinho. Eu vou intervalo, na volta, o Sandro Tadeu fala quem comandará a CT nos próximos anos, e se temos novidades aí em relação a isso. Virginia, intervalo, na volta o Sandro Tadeu fala sobre a CT também, né? Tem um convidado nosso que vem aqui chamado... Eu falo o nome dele, vou falar. Já que ele fala no ar, né? Marcos Stort. Diz que cada fechamento de sinal em Santos chama-se sessão Netflix. Dá para assistir um episódio de qualquer série. Eu acho maldade, Marcos. Eu acho maldade. Capítulo inteiro não, 80%. Volto do intervalo, volto já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engeplus.com. A Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng+. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia, Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos. De volta às 9h01 aqui com o nosso ponto a ponto Rádio Star News Santos. Deixa eu mandar um abraço para o Lúcio José Bento. Bento, me informe se aí em Florianópolis chove, faz calor, porque nós tivemos as últimas semanas aí muitas chuvas nessa região, Vale do Itajaí com muita chuva, né? Florianópolis, Navegantes, Itajaí, Itapema, Porto Belo, Biguaçu, muita água, muita perda, e Balneário Camboriú. Inclusive o Sandro Tadeu, que foi proibido pela esposa dele no carro, ele não pode mais cantar. Descer para ABC. Ele cantava direto, viu, Virginia? E ele com o filho dele. A esposa proibiu porque ninguém vai descer para ABC, né? Aí o Sandro começou a cantar Subir por Ubici, que era mais fácil pela não enche, né? Mas essa é uma questão também complicada, porque o trânsito, né, Bento, como você fala, em Camboriú, Florianópolis, está demais, está difícil. É uma época de muitos turistas, né? Nossa região aqui da Baixada Santista também sofre. Mandar um abraço para o seu Sérgio também, ele que faz o transporte aí com a sua empresa da Univale, né? Levando os alunos e estudantes, agora no começo do ano está um pouco mais tranquilo. Sandro, o André havia perguntado se temos novidades na CT de Santos, mas parece que temos ontem já confirmadas as novidades no BS9. Quem não leu o BS9, leia agora, porque o Sandro Tadeu já informou, né, Sandro? É isso aí. Primeiro, agradecer ao André aí pelo questionamento, pela pergunta. Havia uma dúvida... André do Marapé. André do Marapé, isso. Havia uma questão, uma indefinição em relação ao comando da Companhia de Engenharia de Tráfego. E ontem, pela manhã, foi realizada uma assembleia e foi decidida a permanência do engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, que é conhecido como Fifi, no comando da CT. Então, o Fifi ele permanece no comando da CT, ele que está na sua segunda passagem pela empresa municipal, ele ficou no primeiro mandato do Paulo Alexandre Barbosa, de 2013 a 2016, à frente da CT, depois foi para outras funções, e no governo Rogério Santos ele retornou em janeiro de 21 e vai permanecer no cargo por mais um tempo. E também teve algumas outras mudanças em cargos estratégicos da empresa. O ex-secretário de Esportes, o Gelásio Fernandes, ele assumiu a diretoria administrativa e financeira da companhia. Também o diretor de operações agora está sob a responsabilidade do policial militar reformado, Flávio de Brito Júnior, que foi comandante da Guarda Municipal aqui em Santos, secretário adjunto. O ex-vereador Murilo Barleta também voltou, não é isso, a CT? O Murilo Barleta ele já estava atuando na área de
transportes urbanos, isso, né? Então, isso. ele já estava à frente, eles acabam saindo por conta do período eleitoral. Exato. Ele foi candidato a vereador, então ele está retornando agora a parte de transporte público, né? Essa é a diretoria que ele está à frente. E a Luciana Ideck, que é arquiteta, urbanista, que tem uma longa trajetória na cidade. Extremamente competente, né? É muito competente, ela segue na diretoria de planejamento. A Luciane, que ela foi estagiária ainda do antigo Departamento Municipal de Trânsito, ou seja, quando não havia a CET, que foi criada na década de 90. São mudanças positivas e mudanças também necessárias e também permanências que são justificáveis aí, André. Com relação a isso, a gente vai convidar depois o Fifi novamente, agora com as coisas ajeitadas aí, para entender, né, justamente as mudanças. Já houve uma melhoria, vamos ser sinceros, em relação a isso, ao que havia sido proposto ano passado. Muita gente fez críticas aí pela mudança no momento que acontecer a próxima eleição, mas um profissional não vai mensurar isso. Ele estava deslumbrando aí uma melhoria do trânsito. Dá para melhorar mais? Acredito que sim. O próprio Fifi, quando esteve aqui, falou isso. Vamos melhorar, vamos chegar ao ponto que nós queremos. Em que pese aí, muita gente está dizendo que ainda está longe disso. Mas acredito que não, que as mudanças vão acontecer, né? E, além do André, o Tomás, que é da Ponta da Praia, ele havia mandado a mensagem, eu consegui agora perceber aqui, Tomás, desculpa, você já mandou antes das 7h25, ele dizendo o seguinte, né? Foram priorizadas as grandes artérias, ali das praias, Ana Costa, Conselheiro, e os canais aí, né? Em detrimento de outras artérias que são talvez tão importantes como elas. E por isso nós temos o represamento de veículos em vários momentos da cidade, né? Ele até coloca aqui, não seria interessante discutir essa questão com o prefeito também, ele não sabia, né, não estava por dentro aqui, que o futuro presidente da CT permanece, o diretor-presidente Fifi, de um rodízio. Ô Maurício, acho que Santos ainda não precisa de rodízio. Acho que é mais também uma consciência de cada um de nós, utilizar direito. Uma coisa que eu percebi, o Fifi falou aqui, é a falta de educação de muita gente que não respeita mais faixa de trânsito. O vermelho está verde. A pessoa passa, não quer nem saber. Colocando em risco para acidente, para atropelamento de alguém, né? As faixas vivas, eu já vi várias cenas, se as pessoas atravessassem, morreriam. Então, quer dizer, também a educação de cada um. Exatamente. E a educação, de um modo geral, ela afeta todos os campos da nossa vida, né? No caso do trânsito, é exatamente igual. Quando a gente tira a carteira, né, de habilitação, CNH, existe um curso que você tem que fazer. Imagino que isso continue ocorrendo assim, né? Quem renova não precisaria fazer novamente, mas para quem tira a primeira habilitação, ou para quem perde e por alguma razão perde e vai ter que tirar novamente, sim, tem um negócio chamado direção defensiva. Que é assim, as pessoas, o brasileiro de modo geral, subestima e não dá bola, isso aí é frescura, isso aí não sei o que, tal. Mas é um negócio, eu falei que eu já fui ter acesso a isso, e se a gente adotasse o que está no direção defensiva, é coisa de primeiro mundo, realmente, que tem lá. Basta você adotar. Exato. Então, essa é uma questão da educação dos motoristas. Agora, eu queria lembrar também, acho também que não temos razão para ter um rodízio. Acho que não chegamos a esse pé como São Paulo chegou já há muitos anos. Mas também eu queria destacar o seguinte, que essa falta de educação, não só dos motoristas de carro, mas também de motorista de moto, né, dos motociclistas, e de ciclista, é uma coisa impressionante. Assim. Já que você tocou nisso, eu até, quando o Fifi estiver aqui, eu achei perigoso essa nova sinalização, achei essa sinalização perigosa. Você vê moto e bicicleta poder uma área reservada à frente dos carros. A motocicleta tem um poder de saída, por ser motorizada, muito maior que a bicicleta. Eu já vi cenas que a pessoa foi pedalar, o pedal escapou do pé e o carro veio e tocou. Para a sorte dessa pessoa, o motorista consciente estava mais distante e freou e deu aquela encostada, né? Tivesse muito próximo, a pessoa, de repente, no celular, que é comum, teria sido atropelada. Então, eu não achei muito bacana, não, a ideia de colocar moto e bicicleta naquele mesmo contexto à frente dos carros, né? Pois é, e a gente tem uma situação, quando você pega a Avenida da Praia, no sentido de São Vicente, por volta, depois das 5 da tarde, é assim, é ciclovia lotada, cheia.
e a via dos carros e de motos, com motos, assim, é impressionante que você tem que ficar muito atento nos dois espelhos, né, do lado direito e do lado esquerdo, no retrovisor central do carro também, porque o volume é imenso. Exato. E assim, e corta para cá e corta para lá. Então, assim, eu acho que, eu penso até que acontece pouco acidente para o nível de exposição que todo mundo se coloca, que todos nós nos colocamos, motorista de carro, motorista da moto. Eu vou invocar, Maurício, nessa sua fala, Sandro, deixa eu mandar um abraço também lá ao Rodrigão, vice-prefeito de Praia Grande, né? Pessoal, vocês vão ouvir o vice-presidente, vamos ouvir os vice-presidentes também, vice-prefeitos, né, dos municípios aqui da Baixada Santista, como os próprios prefeitos. E o Rodrigão até numa ocasião dizia, Praia Grande está crescendo muito o número de habitantes e, consequentemente, veículos também. E o prefeito Alberto Mourão, ele declarou, precisamos fazer, cada cidade fazer o seu plano, mas uma cidade conversar com a vizinha, ou com as vizinhas, né? No caso dele, Mongaguá e São Vicente com Praia Grande de Santos, porque o que acontece também é o seguinte, Santos definiu essa onda verde, né, Sandro, na praia. Só como disse muito bem o Maurício, quando você chega mais próximo a São Vicente, às vezes você tem uma lentidão maior e contém aqueles veículos que ela não tem essa onda verde. E São Vicente, ali no Itaré, tem uma avenida mais larga, né? Mas não suficientemente para conter, porque tem muita gente que vem de Santos, até do Guarujá, que vai para São Vicente, e mais. Muita gente que corta São Vicente vai ao litoral sul, Praia Grande, Mongaguá, então é uma fluidez muito grande. Está aí uma missão muito grande aí para a CT, para o FIFI, para toda a sua equipe, tentar melhorar essa circulação de veículos e também tentar fazer com que as pessoas entendam, né? O Santista também é o seguinte, grande parte, ele vai no lugar e quer parar na porta para deixar alguém, ele não para numa vaga mais à frente, um pouco mais distante, ele quer parar na porta. Exato. E esse é o exemplo da educação que o Maurício mencionou, e você está falando de parar na porta, era algo que era rotineiro. Eu lembro que eu acompanho muito o rádio, né? E uma da reclamação constante era que a CT multava ali perto da balsa, da barca ali da ponta da praia. Exato. E as pessoas tinham a mania de parar na faixa, só que você, questão de metros, você tem um lugar próprio para você fazer, para parar o carro, enfim, para a pessoa descer, enfim. Mas é tudo uma questão de educação, né? E isso leva tempo. Eu sou otimista, assim, a gente... É uma novidade ainda essa questão da faixa viva, há alguns anos que a prefeitura vem fazendo essa campanha CT, e eu moro ali em torno na Encruzilhada, próximo ali à Avenida Ana Costa, e assim, eu percebo que de uma forma gradual a gente tem avançado, né? Ainda não é o ideal, mas a gente tem, porque antigamente a gente só via as pessoas pararem na faixa ali na frente do shopping balneário, né? E o trânsito realmente é um desafio muito grande, pelo excesso de veículos, de uma forma geral, as nossas ruas são muito estreitas também, então é um desafio muito grande. Tanto é que, até pela minha experiência como repórter durante muitos anos no jornal A Tribuna, muitas vezes o trânsito era uma queixa maior do que, por exemplo, na saúde, na educação. Exato. E eu vou reforçar isso que você está falando, Maurício, também para os ouvintes. A Lucélia, ela diz que algo que a gente não tem comentado, verdadeiramente não comentou nos últimos tempos com intensidade, né? Ela falou que a última vez que havíamos comentado isso foi com a presença do vereador Paulo Miyashiro em relação a Campos Melo e adjacências, né? Ela disse que o pai dela teve que fechar o seu comércio, a irmã dela tinha um comércio também ali perto da 7 de setembro e tiveram que fechar os comércios por uma série de questões. Mas ela diz, vocês já mensuraram, até vou citar aqui, viu, Sérgio, os problemas do VLT em relação a Campos Melo? Olha, ela está sinalizada todinha, mas a gente tem percebido, né, Virgínia? As pessoas têm andado com o carro onde tem os trilhos. Sim. Anteontem, eu vi um teste, o VLT descendo pela Campos Melo, e vários carros transitando ali, né? Gente estacionando o carro, tem escola infantil no caminho. Se as pessoas não tiverem consciência que aquilo ali vai ter que ser respeitado e é bom se habituar já, vão ter acidentes. E não vão ser poucos, né? Porque, como muito bem colocou o Sandro, o próprio Maurício tinha comentado, nós temos ruas estreitas, é uma cidade antiga, né? Uma cidade que daqui a pouco está completando aí 490 anos. Então, carece também de entendimento. As pessoas só têm que entender como discutir aqui com o pessoal da Secob, o próprio Roberto Barroso, os novos edifícios com vagas de garagem, mais vagas de garagem, com áreas para visitantes, para o carro não ficar na rua. Então, dentro do espaço possível, são deixadas áreas, 1, 2, 3, 4, às vezes até mais, para esses veículos pararem. Então, são questões para a gente definir em próximos programas, mas obrigado também ao Xavier, que mandou um abraço aqui. O Xavier falou que é uma vergonha. Mais uma vez, o centro sofreu com interdição por conta de
ele fala que reasfaltamento, obras para produzir efeito do VLT. Isso deveria ter sido feito já antecipadamente, não agora. E já estamos aí terminando o mês de janeiro e o VLT Aba no centro não termina, só nos atrapalhando para trabalhar aqui como comerciantes. Salve, salve o VLT. O governo do estado precisa se manifestar também, né? Daqui a pouco o Sandro Tadeu fala a respeito também. Nós tivemos uma reunião em São Paulo, se não estiver equivocado, 2 dias atrás, do prefeito Rogério Santos com o governador. O governador, muita gente diz assim, pô, ele não vem na Baixada Santista, ele não olha para a Baixada Santista. Mas o Sandro daqui a pouco fala isso do governador e do prefeito e também, né, de alguns políticos aqui da região. Muita gente já articula, né? Eu falei aqui do prefeito de Praia Grande, mas também o Sandro Tadeu apurou na última semana, ou na semana passada, um contato do ministro, né, ex-deputado Márcio França e Alberto Mourão. Eu acho que movimentos já acontecem politicamente que podem ser positivos para a região. Mas antes de entrar nisso, só perguntando, se o senhor falar não, o senhor não dorme, vai dormir na entrada do prédio. O senhor gosta da Ana Canhas? Muito. Grande talento que surgiu nos últimos anos aí, muito. Um trabalho espetacular de recuperação da obra do Belchior, que ela fez durante a pandemia e até hoje faz shows no Brasil em relação a isso, mas é ótimo. Dessa nova geração, as cantoras têm mostrado competência, talento. Então, porque nós teremos o 6º Festival Porto Cidade. Esteve aqui conosco há 2 dias atrás a Denise Covas. O senhor conhece a Denise Covas? Conheço. Conhece, né? Há um tempinho já. Então, a Denise Covas está aqui, ó, na tela, aqui, ó. Deixa eu colocar no meio aqui, né, entre o Sandro e também nosso querido Maurício Franco, nós temos aí a festividade por conta dos 133 anos, né? 133 anos, o Porto de Santos, hein? Vai passando o tempo aí, abertura Bateras do Charlie Brown Júnior, Pinguinho Garaveto, às 18h30, Ana Canhas, às 20 horas, local é Estação do Valongo, Centro Histórico de Santos, né? Legal demais, e melhor ainda, né? De graça, né? Na Ponte Preta ou no Vasco da Gama, na faixa, não paga nada, e com certeza a gente vai torcer para estar um tempo, o máximo nublado, que não chova, para todo mundo aproveitar demais as festividades do Porto de Santos. Saiu-se bem, né, o Maurício Franco, né? Quando eu perguntei, você já imaginou? Você fala, não gosto muito, né? Eu estou acostumado com essas cascas de banana que você coloca no meu caminho. Você joga no caminho, né? Mas isso tem se mostrado um bom skatista, né? Você consegue se equilibrar bem e sair, né? Um soteudo, assim, driblando. Pode subir na bola. O soteudo pisa na bola, né? Isso é um pouco complicado também. Mas, meu querido Maurício Franco, ontem o ministro da Casa Civil, Rui Costa, pela manhã, né, na quarta-feira, disse que o governo Lula fará ou deveria fazer intervenções para baratear o preço dos alimentos, e o próprio Ministério negou que prevê tal ação, e disse que o ministro usou um termo equivocado, isso pela manhã. Então, à tarde já teve os reparos, não foi interferência, não é intervenção, é mais a tentativa de mover com que nós tenhamos os preços contidos ou preços mais baixos. E aí vem a fala, né? Nós vamos fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Rural, que pega as pequenas propriedades, e o ministro da Fazenda, para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para o barateamento dos alimentos, né? E no início da tarde de ontem, o Ministério enviou ao blog posicionamento no qual dizia que o termo correto seriam medidas e não intervenções, diferentemente das intervenções faladas pelo ministro Rui Costa. Fica claro, Maurício. Por exemplo, você vai no supermercado, com certeza o Sandro tem lá o Theo, pede um chocolate e de repente o Theo fala assim, pô pai, o chocolate era desse tamanho, agora está desse tamanho, mas o preço é o mesmo. Ou às vezes baixa um pouquinho, mas o chocolate tinha 140 gramas, agora tem 80. Você vai comprar um pacote de biscoito da mesma forma, ou de um outro alimento. Então, tem acontecido, por exemplo, o café, tem um café... Eu não vou fazer propaganda de novo, né? Mas a Merita sabe que eu estou falando dela, que é um pacote de um café especial, regiões pitorescas, mineiras, né? Serrana, Alta Mogiana. Custava perto de novembro, R$14, R$15, R$14,80. Ontem foi olhar, está R$31,50. Quer dizer, é o mesmo café, a mesma embalagem, não mudou nada. Porém, um aumento muito considerável. E já se percebe que o consumo vai ficar retraído, Maurício. Eu também acho, e o governo se apressou em desmentir com uma nota, né, houve a declaração do ministro, depois uma nota do Ministério se encarregou de desmentir isso. A gente já passou dessa fase de intervenção na economia para reduzir preço, né?
para quem, de novo, é jovem há mais tempo, como nós, né? Do Sandro não é o caso. O Sandro não chegou nos 40 ainda. Não, cheguei. Já chegou? Em dezembro. Chegou em dezembro? Ah, é verdade. Papai Noel compareceu nas duas datas ou não? Só em uma? Não, só em uma. Esse é o ritmo de quem faz aniversário próximo ao Natal. Exatamente. Então, ou seja, a questão da intervenção para baixar preço não funciona. Está claro que não funciona. Sim. E os tempos pré-plano real, pelo menos 2 décadas antes do Plano Real, nos mostraram isso. E a Argentina também está aí para mostrar isso no combate à inflação. O que resolve realmente é, fundamentalmente, você incentivar e viabilizar a produção interna, né? Tanto no sentido de incentivo à produção, incentivo ao plantio, incentivo à colheita, favorecer situações de infraestrutura de distribuição dentro do país desses alimentos, né, que é o que impacta efetivamente na cesta básica da população mais de baixa renda. Inclusive, eu comentei agora há pouco sobre a queda da popularidade do Lula, tem a ver com isso, e ela é sensível justamente nas camadas aí de renda mensal, de 2 salários mínimos, que é um eleitorado mais ou menos fiel do Lula. Então, esse eleitorado está descontente por conta da inflação. Outro mecanismo também é a questão da importação, né? Você importa produtos, se você tem demanda, mas não tem produção local, você importa produtos de valor menor para isso. Então, é uma política que ela tem que ser mais de um contexto mais amplo, né? Mas que não pode falar em intervenção, né? Porque o regime não Agora, não é Maurício, me permita, e Sandro também, nós tivemos na segunda-feira a posse de Donald Trump. Já chegando literalmente, com a caneta na mão e dizendo, com aquela cara dele de... Bom, deixa para lá, não vou nem falar, porque senão tiram a gente do ar. Nosso amigo Orange. Orange. Né? Inclusive, ele deu sapatada até nos apoiadores dele, né? Porque quando ele disse que chega da festa do carro elétrico, o Elon Musk falou, pô, peraí, não, né? Aí é comigo. Aí não, pô, tá, né? Aí depois vem o Elon Musk, né, e faz aquela saudação que não precisa nem comentar mais, né, e tentaram justificar o que não tem justificativa, mas ele diz que tanto o Brasil como a América Latina pouco importam, né? Nós precisamos mais deles do que eles da gente. Talvez seja verdade, mas a questão dos juros norte-americanos, quando sobe o dólar, o estardalhaço e o problema que causa aqui no Brasil, o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse, olha, precisamos ter muita responsabilidade na questão da inflação, questão dos juros, só que daqui a pouco teremos a primeira reunião do Copom, e aí se for aquela história de um ponto percentual, lá vai os juros para cima de novo, né? O empresário não consegue investir, o empresário não consegue contratar, não consegue melhorar a sua empresa, a população com uma baixa renda que ultrapassa 77% da população brasileira, e a gente sabe dessas dificuldades. Teve o drama do PIX, após do Trump. Como é que o governo, Maurício, com a sua experiência, o seu conhecimento, tem que agir para que isso não cause um problema maior? Olha, com relação ao Trump, eu acho assim, profundamente lamentável. Eu acho que o mundo está enlouquecendo, uma coisa, porque até pouco tempo atrás era impensável você ouvir um presidente americano, qualquer presidente, mas um presidente americano, a maior potência econômica, nuclear, tecnológica do mundo, falar o que ele fala e fazer o que ele faz, né? Eu acho que também tem essa situação que o Bolsonaro copiou no Brasil, e aí o Sandro pode nos falar melhor, porque ele é da imprensa, que é o seguinte, você lembra da história do Salles, do passa boiada? Sim. Então, assim, você prepara um pacote de coisas que vão, entre aspas, distrair a sociedade. Entre distrair a sociedade, entenda-se imprensa aí no meio também. Você coloca tanta coisa, então você coloca o foco na questão da imigração. Vou mandar o exército para lá, para a fronteira com o México, ninguém vai entrar e tal. Só que, por outro lado, são 100 decretos, por exemplo, que ele assinou, eu fico imaginando o que tem de decreto aí dentro, que ninguém está falando, pelo volume de coisas que não dá tempo de analisar. Então, assim, tem aquelas bandeiras, eu vou tomar o canal do Panamá, eu vou invadir a Groenlândia, não sei o quê, tem essas bandeiras que, para mim, são bandeiras, digamos assim, quase fanfarronices, para tomar... Coisa que o Bolsonaro fez aqui no Brasil também. São estratégias. A economia, Maurício, americana é tocada muito pelos imigrantes.
Exatamente. Muitas funções profissionais lá são desempenhadas pelos imigrantes. Aliás, a bispa de Washington foi de uma elegância, foi de uma crítica na frente do presidente, mas de uma elegância, apontando exatamente isso que você está falando, da importância, né, do imigrante no contexto da economia americana. E o Musk pedindo que ela se retrate. Do quê? Se ela colocou com muita sabedoria. E ela disse, não vou me retratar. Não. Então, e agora eu tenho um ponto aí que eu acho importante, que é o seguinte: quando vem um cara tão radical de extrema-direita como o Trump, é muito ruim, de modo geral, para a economia, para economia não, para a política de modo geral é muito ruim a vitória desse extremismo. Agora, vamos combinar que quando ele fala que a América Latina, Brasil, América Latina, é o que todo mundo sabe que os Estados Unidos pensam, só que ele fala. Exato. Quando ele tem essa posição destemperada, ele fala. Mas, assim, é republicano, é democrata, ninguém está preocupado com o Brasil, com a América Latina, lá nos Estados Unidos. Não está. Ainda tem o Milei, Javier Milei, presidente da Argentina, que ainda joga contra também, dizendo, provavelmente se os meus acordos com os Estados Unidos funcionarem, vou sair do Mercosul. Quer dizer, é um perfeito imbecil, para não falar outra coisa. Né? É uma posição de subserviência lamentável. Exato. Com relação à posição do governo brasileiro, que você perguntou, eu acho que o Lula está fazendo o correto. Olha, os americanos elegeram esse sujeito. Nós vamos ter que lidar com ele, né? Então, agora, essa crítica. Eu só acho que falta coerência no Lula, no governo federal, em relação ao tratamento das ditaduras de esquerda. Então, assim, tem que ter uma posição de combate ou de não concordância, como, por exemplo, o presidente do Chile, que é um cara de esquerda, que diz explicitamente que o regime do Maduro é um regime ditatorial. Eu acho que esse posicionamento de política externa do Brasil é muito ruim em relação, por exemplo, a Venezuela e Nicarágua. Sim. É muito ruim. Agora, em relação aos Estados Unidos, eu acho que é isso mesmo, é o que está colocado, que todos nós aqui, desde que você conhece por gente, e eu, sinceramente, eu acho lamentável quando Eduardo Bolsonaro, assim, é uma coisa, chega a ser triste para um país você ter pessoas com esse grau de baixo autoestima, vai no lugar para pedir, pelo amor de Deus, um pouco de atenção. Eu acho que o Brasil é um país enorme, o Brasil é um país rico, que tem condições... Reconhecido por outras nações, sabendo do potencial do Brasil. Exatamente. Os americanos também reconhecem. Também reconhecem. Mas que eles não querem externar isso de forma clara e pública, né? Sim. Sempre mais fácil, né, Maurício? Para você comprar um carro, um imóvel, normalmente, se você desvalorizar aquele carro, tende a cair o valor. Pelo menos você pensa que vai cair. O que os americanos fazem com o Brasil, né, Sandro? Desvalorizar os brasileiros, desvalorizar, inclusive... Ontem eu já ouvi vários parlamentares americanos, né, senadores, dizendo, você tem emendas da Constituição americana e você tem várias leis que não podem ser mudadas num ato de caneta, né? Outra, se eu estou nos Estados Unidos, meu filho nasce nos Estados Unidos, ele é o quê? Ele é chileno? Brasileiro? Não, ele é americano. Não. Se não tiver pais norte-americanos, não sai. Para com isso, quer dizer, é jogar contra algo que os próprios americanos reconhecem, né? Só que fica muito claro, enquanto nós brasileiros ficarmos preocupados também em agradar o presidente Donald Trump, e fica muito claro, ele tem uma ascensão maior com relação à direita e o seu contato maior com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas os norte-americanos vão ter que conversar com o governo brasileiro de alguma forma, porque também tem os seus interesses, também tem as suas particularidades, né? E a gente sabe que a economia americana também não vive um grande momento, tem lá os seus problemas. A gente pode até citar que um dos maiores problemas, né, Sandro, que a Kamala Harris encontrou, e foi a questão da economia, e algumas promessas de campanha dela justamente davam a impressão seguinte, que ela não fazia parte do atual governo. Sim. E isso o americano, ele pega muito, fala, peraí, você está falando uma coisa que você está lá dentro, vai fazer, porque já não fez agora. Então, para a economia mundial, para a economia brasileira, ontem mesmo o Trump falando, para com essa guerrinha aí que já encheu o saco, né? Do Putin com a Ucrânia, e estou dando 100 dias. Então, são muitos agentes que acabam interferindo, né, Maurício, com a economia mundial. Sim, e aquela postura que, assim, para qualquer pessoa razoavelmente esclarecida sobre política internacional, é uma postura que incomoda, o xerife do mundo. Exato. Né? Antigamente tinha essa expressão que se usava muito, o xerife do mundo. Então, assim, eu vou invadir... Exatamente, eu mando, e assim... E o mundo precisa de nós não precisamos do mundo.
A gente sabe que isso é uma bravata. O mundo está muito globalizado e se, por exemplo, o Trump levar a sério essa questão de sobretaxar violentamente, como está colocando, produtos da China, por exemplo, e de outros países da própria União Europeia, com o decorrer do tempo, ele será punido por isso, porque aumenta a inflação americana na medida em que os produtos que entram ficam mais caros, e os outros países vão se ajustando. O Brasil começa a exportar mais para a China, se o Trump segurar tal, ou para a União Europeia, e a União Europeia para o Brasil, para o bloco do Mercosul, para o bloco asiático também, em especial Exato. China e Rússia. Já que você falou isso, Maurício, me permite, ontem o CEO da Dow, um grupo fortíssimo, né, da metalurgia do Brasil, ele disse que o grande foco do Brasil não deve ser os Estados Unidos, e sim a China. Exatamente. A China deve ser a grande preocupação para a economia do Brasil, para a indústria brasileira, para o nosso crescimento e desenvolvimento. Ele tem razão. Exato. E, Eduardo, relações internacionais assim, não pode ser feita com essa lógica que existe hoje em rede social. Exato. De deixar de seguir, de você não gosta, corta a relação, não dá para ser assim. Perfeito. Relações internacionais ela é um jogo muito mais pesado, que tem muitos fatores em que cada governo acaba avaliando, porque em qualquer medida você pode causar uma catástrofe na economia brasileira. A gente se recorda do governo Bolsonaro que os chineses eram demonizados. A gente teve a questão da vacinação contra a Covid-19, que foi uma parceria do Butantan com o laboratório chinês, e a gente ouviu inúmeros absurdos, né? E ali foi essencial para salvar a vida de muitos brasileiros. Né? Infelizmente, até por conta da demora do governo brasileiro, muita gente acabou morrendo. Foram mais de 700 mil mortos por conta da Covid. Justo. E essa relação, as relações internacionais são fundamentais. Né? E na economia, como o Maurício estava explicando aqui, os países eles vão se ajustando. E assim, isso acaba criando esse efeito, essa bola de neve, que vai afetar justamente o americano, né? O estadunidense que votou no Trump querendo, que acreditou numa ilusão que ele acabou vendendo, olha, que foi aquela expressão do MAGA, né? Make America Great Again, e que foi um mantra que muita gente usando aquele boné na posse dele, enfim, né? Acreditando que, olha, que os Estados Unidos vão viver aquela era de ouro de décadas atrás, o que não é verdade. E essa intolerância, né, Sandro, pode levar, a gente sabe que não é que eu queira, longe disso, hein, pelo amor de Deus, mas, né, Maurício, nós sabemos que existem vários americanos que têm lá seus problemas, e o país é norteado por muitos atentados, então o Trump tem que mensurar suas falas, porque é muito problemático e complicado, então qualquer exagero logo na primeira semana trará consequências. Mas voltando para a nossa questão aqui, para depois mudarmos de assunto em um intervalo, outra questão que envolve a economia brasileira, o Maurício e Sandro, diz o seguinte: sem ajuste fiscal, haverá uma espécie de calote na dívida, disfarçado pela inflação. Quem está dizendo isso é o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Ele entende que o governo terá de escolher, isso entre 25 e 26, potencialmente mais até o ano que vem, entre inflação e desemprego. E que o episódio do Pix mostrou uma perda de credibilidade generalizada. O governo não soube trabalhar aquilo, tinha a verdade nas mãos, mas deixou escapar para o fake news, né? E quando você não faz isso funcionar rapidamente, você tem todo um mercado que se coloca indisposto a você. Então, tem razão em algum ponto aqui, ou em todos os pontos, essa fala do Márcio Camargo, José Márcio Camargo, que cita aí da Genial Investimentos? Sim, eu entendo que sim. É claro que é que nem orçamento de casa, né? Se você ganha 10, você não pode gastar 12. Exato. Se você fizer isso, você vai ter problemas. Eu estou sendo bastante simplório até no que eu estou falando, mas é basicamente isso. O equilíbrio das contas é fundamental para o funcionamento da economia, não tem a menor dúvida. Agora, é importante a gente também pensar que cada vez que eu leio esse tipo de opinião, eu sempre fico pensando quem que falou aquilo e qual que é a iniciativa que está por trás daquilo. Exato. Né? E outra coisa, você falou a questão do Trump também, o problema da imigração é um problema extremamente complexo. Se ele fosse simples, ou a União Europeia, que tem um processo de imigração do Oriente Médio e da África, já teria resolvido. Exato. O próprio Estados Unidos já teriam resolvido.
no contexto menor, mas o Brasil estava enfrentando isso com o pessoal da Venezuela, exato. Inglaterra também. Ou seja, é um problema complexo que assola o mundo, não é de hoje, mas hoje em dia é um problema muito sério. Então, assim, todo ditador, todo líder que se propõe forte, e normalmente esse líder é de extrema-direita, como a gente vê o Trump, o cara da Hungria lá, mais suavemente, mas a primeira-ministra italiana também é de direita, mas é uma direita mais palatável. A Giorgia Meloni? É uma direita que eu posso chamar de democrática, eu acredito. O próprio Macron é um cara de direita, né? Então, mas faz parte do jogo democrático. Mas quando você fala em extrema-direita, uma das características é dar solução simples para problema complexo. Exato. Então, assim, como é que eu resolvo a migração? Eu ergo um muro. Exatamente, eu ergo um muro. Quer dizer, 20 anos atrás, se você falasse de erguer um muro e tal, todo mundo ia dar risada. Eu acho que o mundo perdeu qualidade nesses debates. Sim. O Sandro tem toda a razão quando ele fala que essa questão das relações internacionais, elas são muito mais profundas e elas não devem ser tratadas com o fígado, né? Você tem toda uma política, um protocolo diplomático que você tem que seguir. E caras como o Trump, por exemplo, simplesmente rasgam isso. Mas, assim, não se engane, que no médio e longo prazo o país, no caso dos Estados Unidos, acaba perdendo, não tem a menor dúvida disso. Essa é uma questão muito grande. Deixa eu mandar bom dia e saudar aqui. Ele disse que está de volta ao Guarujá, esteve alguns dias em Bertioga. Um abraço aí ao doutor Roberto Monteiro, sempre nos saudando, dizendo que está de olho na política nacional, nos comentários. Ele fez até um pitaco que eu destaquei, viu, senhor, doutor Roberto? O senhor comentou aqui, na volta, o Sandro e o Maurício podem citar, e eu fiquei impressionado com a sua... Ele diz o seguinte, né, como podem, né, ministros do TST, e, por exemplo, ministros da Justiça ou desembargadores e juízes em Roraima ganharem R$400 mil por mês. Ele diz aqui, já havia mandado às 7 horas da manhã, penduricários levam ministros do TST a receberem R$409 mil líquidos no mês. Uma economia como o Estado do Brasil, com os problemas que nós temos, e na volta do intervalo, tanto o Santo como o Maurício comentam, e depois eu quero com o Sandro dar uma esmiuçada na política regional, porque eu até ouvia o governador Jorginho Melo, de Santa Catarina, e o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, dizendo o seguinte, sabe aquela história de cada um olhar para o seu umbigo, cada um olhar para o seu quintal? O Brasil está mais ou menos assim. Eu divirjo em gênero, número e grau, só olhar para um lado, mas me parece que está sendo assim. E a extrema-direita, como disse o Maurício, tem dado esse pitaco, é ruim. Eu torci demais para o governo Bolsonaro, torci demais para o governo Lula, que se vão bem, todos nós vamos bem. Se a gente torce contra, se for mal, nós vamos mal, né? E aí o que a gente percebe, né? Algumas regiões do país conseguem desenvolvimento, né, sendo maior que outras. Nós temos agora, por exemplo, Cubatão, um anúncio do César Nascimento, prefeito, de uma planta nova da Petrobras para produção de querosene ali, né, de biodiesel, R$5 bilhões, que pode gerar até 4, 5 mil empregos. Você destacou isso também. Só que a gente percebe o quê? É um fato isolado, mas é positivo. Nós temos São Vicente com a Poligonal, o prefeito Camargo anunciando aí a Poligonal com mais de 6 milhões de metros quadrados vão ser utilizados pelo porto. Vai gerar arrecadação para o município e também empregos. A gente está falando Baixada Santista. Porém, a gente pegar o estado inteiro, Maurício, você como ex-secretário de Finanças do município, a Baixada Santista não está nos maiores PIBs hoje do estado por alguns erros, né, de alguns políticos da região aqui. Quando a gente fala em região metropolitana, nós caímos nessa classificação, né? Então, nós tivemos há 2 dias atrás, se me falha a memória, o prefeito Santos teve, Rogério Santos, com o governador anunciando investimentos na habitação, na educação. Nós precisamos disso para toda a nossa região, para que nós possamos fazer com que a região prospere. Custo de vida alto, Santos hoje tem, segundo os institutos de pesquisa, o 3º maior custo de vida do país, tem um valor agregado em termos de qualidade de vida, mas muito caro para a aquisição de imóveis. Então, temos que equacionar tudo isso. Virginia, rápido intervalo às 9h37, com a parte final do Ponto a Ponto de hoje. Manda um abraço para o Cleiton também lá de Cubatão, e o seu Otávio, um abraço também. Chama lá para o Claudio Honor. Claudio Honor está em Guarujá, dizendo que quando começa a obra do túnel, o Sandro Tadeu sabe. Quando começa, Sandro? Olá. Sim, a possibilidade é ano que vem. Ano que vem já... 26. Quer dizer, perdão, até o final desse ano essa é a expectativa. Foi encaminhado para o TCU
As continhas da avaliar, obra, para avaliar. A ideia é fazer o lançamento dessa licitação já até março, para que a definição da vencedora seja feita até junho e já no segundo semestre dar os primeiros passos dessa obra. Vamos ficar na torcida. Né? Já a terceira pista de imigrantes vai levar um pouco mais de tempo. Vai levar um pouco mais de tempo. Né? Previsão de conclusão é 31, né? Isso, não, eu nem sei ainda, porque ainda é um desafio muito grande por conta do licenciamento ambiental, Sim. É uma área de serra, enfim, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho mais. Se for para apostar, eu acho que o túnel sai primeiro. Vamos aguardar, né? O Maurício Franco, com a sua expertise, diz que, como é que é aquela velha frase, Maurício? Canja de galinha e... Tem uma frase aí. Tem. Que é canja de galinha, não sei o quê. Não faz mal a ninguém, Não faz né? mal a ninguém, né? Depois a gente lembra aí. Rápido intervalo, Virginia. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Consultoria Contábil. Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar. Essa você... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. E logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos
aqui com a parte final, às 9 horas e 43 minutos, né? Estão perguntando aqui, a dona Alice, que é espirituosa demais, né? Ela falou assim, vão falar do Santos ou não? Dona Alice, a senhora colocou um negócio aqui que eu não vou nem produzir aqui, se eu não falar memória, só tem 76 anos, né? Não vou... Tá brava a senhora, né? Eu posso dar um pitaco agora, para não esquecer, porque eu quero falar da política local aqui também, mas alguém acompanhou Santos e Palmeiras ontem na Vila Belmiro? O senhor Maurício Franco Caixinha. Eu acompanhei de casa, assisti o jogo e... Em loco de casa é bom. Sabe que o que está me preocupando é que nós, santistas, estamos acostumados a sofrer com requintes de crueldade. Essa é uma fala verdadeira. Para usar o que o Milton Leite fala, né? Requinte de crueldade, que foi o que aconteceu ontem. Né? Aliás, guarda essa data, 30 de janeiro de 2021. Você lembra o que é 30 de janeiro de 2021? O Sandro, que é palmeirense, lembra. A final da Libertadores de 2020. Gol do Breno Lopes. Maracanã, exatamente. De lá para cá, a coisa, né, é muito complicada. Não come nem mais azeitona porque é verde. Mas o Palmeiras é parte dessa trajetória, né? Uma trajetória péssima, assim, de muito sofrimento por incompetência da classe de dirigentes do Santos, né? Então, é muito complicado, né? Agora, eu, em relação ao treinador, eu acho que tem futuro. Bom treinador. É um bom treinador. O que eu acho é assim, você tem que dar material humano para o cara trabalhar. Não tem esse material humano. E tem que dar condicionamento físico para os jogadores, né? E tempo também. Então, assim... Ele chegou, Maurício, se você me permite, desculpa, ele chegou com a filosofia de treinamentos em 2 períodos, que não era a praxe na Vila Belmiro. Muita gente chiou, mudanças aconteceram, mas o elenco agora me causa preocupação, e já causa preocupação mesmo. Eu fiquei 25, 26, 27, sei lá quantos anos aí, não vou nem falar agora, cobrindo futebol e cobrindo o Santos, viajando com o Santos, fazendo futebol, cobrindo os outros clubes, e eu vejo clubes agigantarem e alguns clubes diminuírem. Eu estou olhando o Santos nessa faixa aí de diminuir. Né? Não a história, que a história não apaga. Mas essa história do Neymar agora, essa semana, e aí você pega o elenco, o cara ganha lá os seus 150 conto por mês, que é um baita salário, né, Santos? Nós, jornalistas, o salário desse é sentir o Elon Musk. Você vai para a lua. Né? Mas o sujeito pensa assim, pô, o Neymar aqui, cara, pô, vou ter que jogar por ele. Como disse a dona Leila lá, presidente do Palmeiras, pô, aqui não é lugar para recuperar jogador que está parado no departamento médico, né? E aí começam os vieses. Aí, não, olha, não é bem assim. O Neymar quem vai pagar o salário são os árabes. Olha que o Maurício começa bem, que o Maurício já andou de camelo, viu, Sandro? Árabe não faz nada de graça para ninguém e não vai dar de presente nada para ninguém. Ah, mas o pai do Neymar está tentando uma SAF, onde os árabes viriam investir no Santos. Não é investir. A SAF é para ficar com o clube na mão. Aí o Conselho Deliberativo, ó, fica no seu cantinho, no seu quadrado, né, Sandro? Só dizendo, sim, senhor, certo, senhor, sim, senhor, certo, senhor. Não sei se funciona. Isso tudo no momento que começa um campeonato, o elenco ainda não é aquele elenco para o Santos estar entre o... Eu não vou nem falar entre os 5, entre os 10, né, Maurício? Exatamente, que é onde ele deve estar, né? Por mais que a gente tenha assim, algumas limitações, né? Santos não é uma cidade de 420 mil habitantes, quer dizer, você não tem a força econômica. 418.223. E está diminuindo, inclusive. Está diminuindo. Né? A gente não tem a força econômica, evidentemente, que São Paulo tem, longe, mas muito longe disso, tal, e isso acaba interferindo no planejamento, a gente sabe disso, né, dos campeões brasileiros, acho que só o Santos e o Guarani que não são de capitais, né, dos campeões brasileiros. Então, isso efetivamente interfere, mas assim, a gente está errando muito, né, Edu? A gente está errando muito. Realmente é lamentável. Né? E assim, e isso que você falou dos times que estão se apequenando e times que estão crescendo e tal, basta a gente ver a postura dos jogadores na Vila. O Palmeiras é um time formado. Tá? Ontem tinham vários moleques da base e tal, mas é um time formado. Surgiu já mais um jogador que exatamente. Decide. Então, assim, o tempo de treinamento teve um, o outro também teve, só que era um time formado, quer dizer, quem acompanha futebol há bastante tempo, apesar do 1-0, sabia que dificilmente aquele resultado ia terminar daquele jeito, sabia, pelo volume de jogo, pelo posicionamento tático, e a gente precisa dizer isso, por mais que doa no meu coração santista. Correu atrás do Palmeiras. Exatamente. Então, assim, é uma sequência de erros muito grande,
realmente lamentável. Isso começo de temporada. E, Sandro, você como corintiano ávido, corintiano, né? Não, imagina. Só para provocar, né? É início de temporada para todo mundo, mas esse início de temporada, como disse o Maurício, traz diferenças, né? Reforços, estrutura, manter o elenco, montar o elenco. O Santos está na novela da Nova Arena há 6 anos. Não desata esse nó de jeito nenhum. A demora para contratar um treinador foi muito grande. O Santos perdeu muito tempo. O Santos perdeu tempo de contratar o treinador e montar o elenco. Claro que não tem dinheiro sobrando, mas poderia ter montado o elenco já antecipadamente. Pedro Caixinha poderia ter começado a trabalhar 1 mês antes do que está trabalhando. Então, essa dificuldade, tem aqui o Arnaldo metendo a boca, falando que não é assim para ficar, o Paulinho lá do Cachapone dizendo o Santos desse jeito vai lutar para não cair de novo, o Marcelo lá da Encruzilhada, o Marcelo, ele disse que mora ali na Guedes Coelho é na Encruzilhada? Isso. Ele está dizendo o seguinte, dá vergonha o Santos, né? Segundo tempo, era um cantil de água e um respirador na mão de cada jogador. E ambos, ele disse assim, ambos não começaram a temporada? Começaram. A gente for avaliar aqui o tempo, o Alexandre, né? O Alexandre fala do Guarujá, que o Pedro Caixinha... É o que eu falei aqui, Alexandre. Ele esteve na Vila Belmiro e o Pedro Caixinha olhava para o banco, olhava para cima, olhava para o campo, gesticulava, falava, mas não tinha resposta. Essa vai ser uma versão aí desse campeonato se o Santos não mudar. Mas como o programa não é de polêmica agora, não é de esporte, até mandar um abraço para o Zé Calil, né, Virgínia? No passado o Zé Calil participou conosco, o Aldo Neto. Programa que dá uma confusão, ficaram ali 12, 13 mil pessoas se degladiando ao mesmo tempo, né? Imagina. E a gente não quer criar polêmica. A gente não quer criar polêmica, a gente quer ajudar o Santos a sair desse cenário. Mas, meu querido Sandro Tadeu, você que apura bem, viu? O Sandro Tadeu, ele dorme durante o começo da noite, 18 à meia-noite ele dorme, senão ele passa a madrugada inteira apurando. Quem né? dera. Brincadeira. Na verdade, o Sandro Tadeu dorme quantas horas por noite? Olha, tem noites que às vezes é 3, 4. Essa foi 3. É o João Dória do jornalismo. O Zé Serra tinha essa história, né? Que também, ele passava a madrugada acordado. E o João Dória dizia, só durmo 3 horas, porque para mim é o suficiente. Fazer assim. Né? Para a CUT dele, né? Mas a gente pegou um começo de ano, né? Com alguns prefeitos sendo reeleitos, outros assumindo. Farid Madi no Guarujá, há uma esperança no fim do túnel, né, desde que não seja um trem vindo no sentido contrário. Alberto Mourão voltou à prefeitura, César Nascimento em Cubatão, Caio Amado em São Vicente. Caio Amado ontem anunciou uma reforma ampla, né, do parque do Voturá, aquele parque ecológico bonito que está abandonado, vem com a poligonal, vem com onde tínhamos ali o atendimento médico, em São Vicente, o CREI, uma nova unidade. Aí a gente vê o Rogério Santos indo conversar com o governador logo de cara, chegando o seguinte, governador, tem que trazer a minha listinha aqui, que é pequena, viu? 150 folhas, do que eu preciso em Santos. Tá, só atender pelo menos 100. E aí o governador, fica tranquilo, né? O Santos Tadeu apurou, vamos ter investimento aqui em infraestrutura, em educação. E aí o Caio Amado já pegou, já ficou sabendo, falou, governador, o senhor recebeu o Rogério, tem que me receber também, né? Calma. E o governador não pôde vir, né? Parece que ele não pôde vir para o aniversário de São Vicente, para a encenação. Mas vieram, né, deputados, veio o ministro, governo federal, mas São Vicente está empolgado, né, com obras de infraestrutura na sua cidade, com a poligonal que vai trazer recursos, vai trazer empregos. Agora, o que mais chamou atenção nas últimas 2 semanas, o Sandro Tadeu, segundo sabe, estava numa mesa ao lado, escondido, atrás do ministro, né? Uma reunião de Alberto Mourão com Márcio França, que outrora já foram... Sandro fantasiou-se de garçom nesse episódio. São informações que eu tenho de bastidor. Há quem diga que ele, pela predileção, parecia uma palmeira. Um vaso ali só ouvindo, né? Mas me parece que também se fala da participação do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa, outros deputados como Rosana, estão tentando juntar botões, aí não vai ser tão fácil, mas vão tentar. Porque perceberam que se esse movimento, Sandra, não acontecer, e mais, né? Nós temos, se eu não estiver errado, 5 deputados estaduais, mas onde estão? A gente vê muitas vezes Solange Freitas aparecer, me parece que ela faz até um bom trabalho, Caio França também tentando motivar até a sua cidade, São Vicente, mas não esquecendo. Não precisa mais, a gente precisa mais. Ele está precisando dessas participações efetivas, né, Sandro? Eu acho que precisa haver
uma união de forças, né, deixar as vaidades de lado para que a gente possa avançar em termos de região metropolitana, né? Porque nós temos muitos desafios na área da saúde, da educação, habitação, desenvolvimento econômico, e infelizmente às vezes a gente vê cada um olhando para o seu quintal, ou muitas vezes dando atenção para coisas que não são relacionadas aqui da região. A gente teve um deputado aqui mandando cartinha para senador dos Estados Unidos para liberar o passaporte do Bolsonaro. Independente da questão política, mas eu acho que isso é muito... A gente está se apequenando quando a gente vê esse tipo de gesto, né? Enfim, diante das necessidades que a gente tem, a gente não está longe de ser uma Suíça, temos inúmeros desafios, né? E assim, a gente está percebendo que há essa articulação. Você mencionou algo que eu coloquei na minha coluna há umas 2 semanas. Parabéns, e eu leio diariamente. Obrigado pela audiência. Acompanhe o BS9, Sanutareio Equipe, um brilhante trabalho, né? E sempre em cima das informações que a gente tem que saber. Nós, como jornalistas, precisamos saber. Então, e houve esse encontro do Márcio França com o Alberto Mourão, que, como você bem disse, sempre houve um distanciamento entre eles, né? O Mourão, que com a sua competência ali na Praia Grande, como grande gestor, e o Márcio, ele deu voos mais altos na política, né? Foi para deputado federal. O Márcio é mais nacional, o Mourão é mais regional. Mas isso seria um viés, né, Maurício? Um olho no Palácio dos Bandeirantes? Também, exatamente. Porque aí a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque o Márcio, ele sofreu uma dura derrota, não ele diretamente, né, mas o Caio França em 2012. Né, perdeu aquela eleição para o Billy, que foi algo que chamou muita atenção naquela ocasião. E aí, desde então, o Márcio ele falou, olha, minha cabeça é que nem o GPS, eu estou recalculando rota. 2 anos depois, ele virou o vice-governador do Alckmin. Quase foi governador. Aí o que aconteceu? O Alckmin ele se licenciou, né, renunciou virou governador para disputar a presidência da República em 2018. O Márcio, durante 8 meses, ficou como governador do estado. E ele ficou 3 pontos percentuais atrás do Dória naquela eleição, que o Dória só ganhou aquela eleição por conta do Bolsodória. Os ouvintes internautas devem se lembrar que o Dória praticamente pulou no colo do Bolsonaro. E com a cara de pau ele negou depois o seu Dória, que não pulou. Vocês não entenderam bem, a calça estava apertada, mas não estava tanto. Agora, sabe, é aquela história. E o senhor Alberto Mourão apoiou o Dória nesse momento. Exatamente. Então, aí o que aconteceu? Naquela eleição, havia uma prévia no PSDB. Justo. E o Mourão foi uma das pessoas que quis participar dessa prévia. Depois ele acabou abrindo mão para apoiar a candidatura do Dória, mas logo também acabou se desiludindo pelo que eu tenho de informação. E aí o Márcio, ele, até por um acordo político que ocorreu com o PT, com o PSDB, ele não teve oportunidade de disputar uma segunda vez o Palácio dos Bandeirantes. Optou-se pelo Fernando Haddad, que acabou perdendo. E aí ele recentemente concedeu uma entrevista na TV Tati Litoral, Band Litoral, e ali ele deixou claramente que ele gostaria de ter essa oportunidade de disputar novamente o governo. Fez até uma brincadeira dizendo que o Tarcísio é um bom político, vem de uma nova... Porém, não sabe onde fica Botucatu e Avaré. O senhor colocou isso, viu? Exatamente. E aí o Tarcísio ficou bravo com o senhor. Ele falou que ele sabe que Botucatu fica perto de São Carlos. E assim... e aí tem toda essa mística. É maldade do povo, né? Porque foi numa pergunta, até numa pergunta simples, né, numa entrevista que o Tarcísio estava concedendo ali, uma pergunta, ele falou, o senhor sabe o seu local de votação? Essa foi demais. E ele não sabia, rolou... É numa escola. Enfim, mas onde fica a escola? Fica no bairro. Era uma pergunta simples, né? Então, assim, quebrou as pernas. Mas nessa hora faltou assessoria. Pois é, mas é o tipo de pergunta que realmente, dificilmente alguém vai imaginar que vai fazer. Olha, teve você deve lembrar, o Maurício também teve um dirigente da antiga Codesp em Santos, trazido do Nordeste para cá, e disseram para ele que tinha um almoço no Gonzaga. E ele achou que Gonzaga tinha que ir de helicóptero. Lembra-se disso? Ele falou, não, Gonzaga é um bairro aqui de Santos. Né? Então, quer dizer, dependendo do que acontece, não é o caso do governador, o governador já está familiarizado, porém, tem tantas entranhas aí que o Sandro está colocando, e o entrevistar, ter a participação do Sandro é importante. Você tem, por exemplo, um Tarcísio dizendo, não quero ser candidato a presidente, eu cumpri meu mandato aqui, e aí tem, quando o Tarcísio vai no banheiro lá do Palácio Bandeirantes, ele abre o espelho para pegar lá, passa de depois do almoço, vem aquela voz do Kassab,
governo de São Paulo, fica aí, não sai daí, né? Mas já há quem diga, ó, o Kassab trabalhando com o Tarcísio, prepara o Tarcísio para o governo federal lá na frente. E aí o Tarcísio trabalharia com o Kassab para o Kassab ser o quê? Candidato ao governo de São Paulo. Sim. Aí, porém, entretanto, abre aspas, se eu não estou equivocado, o Márcio França teve mais de 6 milhões de votos. Sim. Dizendo que gostaria de participar desta eleição mais uma vez, é um negócio que o motiva bastante. E aí o Mourão dizendo o seguinte, bom, se você me ajudar aqui, eu te ajudo ali, e aí construindo uniões, né, Maurício? Só que a gente percebe que algumas peças não entraram nesse jogo. Eu preciso aguardar e quero ver Paulo Alexandre Barbosa, Rosana Vale, que a gente sabe que tem diferença, dificuldade de entrosamento. Você, com a sua experiência, né, com os seus cabelos brancos e com os seus botões aí, vamos dizer assim, há jogo ou não há jogo? Você fala no sentido dessa união das forças políticas da região para tentar trazer, né, uma Baixada Santista mais forte, mais representativa. Quando a gente fala em região metropolitana, inclusive nessas questões o Santo Tadeu já deve ter apurado, foi perguntado, por exemplo, pelo Marco Santana, para o prefeito de São Vicente Caio Amado, que preside o Condesb. Pô, quer dizer que o Condesb e a Gen são casas de chás? Mais ou menos assim, não foi assim que ele perguntou, senão acabava a entrevista. E o prefeito ficou bravo. Não, ali a gente resolve o problema sério. E a gente sabe que não é bem assim. Eu acho que a questão aí da polarização nacional, ela acaba interferindo, né? Sim. O governo federal é de um governo de esquerda e o governo estadual é um governo de direita. Então fica um posicionamento porque só um detalhe, né? Esse ano nós vamos ter eleições para esse ano não, em 2026 nós vamos ter eleições para presidente, para governadores, né, deputados, enfim. Mas essa eleição, que é uma eleição nacional, ela acaba afetando no âmbito local, né? Então, assim, o posicionamento da deputada Rosana Vale é um posicionamento de direita, ou quase extrema-direita, no sentido do apoio ao Bolsonaro, e que também se traduz para o governador Tarcísio. E o grupo do Paulo Alexandre tem um posicionamento mais de centro. Exato. Né? Então, eu acho que essas alianças que você está colocando aqui, que o Sandro bem colocou em relação... O deputado esteve recentemente na região conversando com alguns prefeitos, conversou com o prefeito César de Cubatão, também conversou com o prefeito de Itaém. Há um movimento para tentar justamente caminhar para esse lado. Uhum. Com relação ao prefeito Paulo Alexandre, eu imagino que ele faça, na minha visão, né, então, faça mais um mandato, pelo menos além do mandato de mandato federal, até para poder se cacifar mais num plano nacional, para poder chegar e falar assim, eu estou concorrendo a ser governador de São Paulo. Eu acho que isso deve acontecer. Hoje não, já há algum tempo preside a Comissão de Portos, né? Isso. Para que você tenha ideia, dizem que houve uma influência muito forte do Paulo Alexandre, né, Sandro, em relação a essa definição pela Autoridade Portuária de Santos, nesse momento, fazer o direcionamento do Porto de Itajaí, porque ele preside isso, e até para que se saiba, nós tivemos o Santa Catarina Day, que foi o dia dos portos, são 5 portos do estado, o Paulo Alexandre foi presente, foi convidado, e ele quis interferir de uma forma positiva, né? E deixar essas coisas ligadas. Então, quando você vê esse movimento também, né, Sandro, que o Maurício colocou, direita, centro-direita, porque também tem diferença, né? Direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, tem lá o centrão, que o próprio Alberto Mourão chegou a dizer aqui, outros deputados também, tem uma força muito grande em relação a isso, mas para nós aqui, de repente aí os prefeitos, né? Farid do Guarujá, que é muito experiente, né? O prefeito César não, é um novato, né, na eleição, mas me parece que motivado. Nós temos a dúvida de Mongaguá, né, o Tubarão, como é conhecido lá, que está interinamente, já sofreu derrota lá no Legislativo de Mongaguá. É uma eterna novela essa questão do Paulo Viazovski, mas nós precisamos de uma junção dos prefeitos e os prefeitos se juntarem com os deputados estaduais e, por fim, como disse o Maurício, temos as figuras eloquentes, né, e fortes dos deputados federais. Tem o da Cunha, eu não vou esquecer o da Cunha, está aparecendo aqui na tela, dizendo, Edu, você está sendo omisso. Tem um da Cunha, é o Severo da Ponta da Praia. Até o seu, eu não sei se é nome ou sobrenome, ou você está se intitulando. Eu não esqueci, mas ele não é presente na região. Não é isso, Sandro? O da Cunha se destacou na Polícia Civil como um delegado aqui, né? Foi muito respeitado, foi professor universitário, tem residência aqui. Mas ele, de fato, eu acho que a gente tem que colocar ele nessa conta, né? E eu me recordo muito também
às vezes na redação de A Tribuna, às vezes a gente tinha essas discussões, por exemplo, do Bruno Covas. Mas o Bruno Covas é um deputado da região ou não é? Eu falei, não, ele é daqui, ele é santista, né? Enfim. Mas é que ele mudou o Paulo título Mansur, para São deputado Paulo. estadual, de onde é? Pois é, então, ele é daqui, de Santos. Enfim, embora tenha uma atuação em Campinas, Exato. na região dele, enfim, onde ele tem um programa de televisão também, mas assim, eu acho que o nosso papel quanto imprensa é cobrar, e assim, até a gente tem esse espírito de cobrança que é natural. Sim. Na semana passada o Diário do Grande ABC fez uma matéria de capa colocando a foto de 10 deputados estaduais do ABC. Eu nem sabia que eles tinham, falando justamente dessa falta de união. Olha, o que eles estão fazendo pelo ABC? Né? E eu sinceramente, eu não tinha essa noção. Ou seja, 10% da Assembleia Legislativa são de representantes do ABC. Talvez se a gente estivesse fazendo a nossa lição de casa, a gente poderia ter uma bancada muito maior na Leste. A gente chegou a ter 7, 8 deputados por um curto período aqui da nossa região lá, e que poderiam fazer a diferença se todo mundo falasse essa mesma língua. É difícil, a gente sabe disso, né? Mas a gente precisa tentar fazer essa postura para a gente conseguir avançar, porque quanto mais você cobra, por exemplo, você consegue ter uma cobrança organizada, avançar. Tem um peso muito maior na hora que o Tarcísio recebe uma demanda dos prefeitos, com o aval dos deputados, aí a gente consegue avançar bastante, né? Que eu acho que falta um pouco aqui. A gente vê muita vaidade política, né? A gente tem um grupo de prefeitos muito experimentados no cargo, muitos deles conseguiram a reeleição, o caso do Rogério, do Thiago Cervantes de Itanhaém. A gente tem o Mourão, que está voltando para a prefeitura, uma pessoa muito experiente, e os outros prefeitos que foram eleitos, com exceção de Mongaguá, que ainda há essa indefinição, são pessoas também que já têm uma vivência no poder público. O caso do César Cubatão, o próprio Marcelo Vilares também, em Bertioga, enfim. Então a gente tem um grupo de prefeitos com muita experiência, né? E que eu acho que a gente pode fazer diferente daqui para frente. A gente vai aguardar bem essa situação toda, ver o que vai acontecer, né? E solicitar, né? Entrevistá-los e tentar que a gente tenha essa união, né, Maurício? Que é importante. O Brasil vive um momento de instabilidade política, por um lado, vive um momento de uma certa incerteza na economia, e 25 e 26 se tornarão anos difíceis porque serão anos eleitorais. A política começa a ser tratada agora de reeleição, de sucessão para 26, como você comentou. Quando chegar a 26, então, esqueça de outros argumentos para serem tratados. Serão as eleições. Então, internamente, quando a gente fala em união aqui, dos prefeitos, deputados federais, estaduais, é muito importante. E só para encerrar da minha parte, isso que o Sandro disse, o próprio Maurício, eu ia, por exemplo, no interior, Sandro, fazer futebol, nas reportagens, narrações de jogos, por exemplo, São José do Rio Preto. Você chegava no estádio, a imprensa era convidada para um determinado local, Ribeirão Preto da mesma forma também, um local com comes e bebes para a imprensa, a gente era o prefeito da cidade, e lá estavam 7, 8, 9, 10, 11 deputados estaduais e federais, vários prefeitos. Você fala, o que é isso, né, que você não estava acostumado? Eles tratavam de assuntos pertinentes à região, ao estado, né, na área. Precisamos de um aeroporto, uma rodovia. Deixa que amanhã eu tenho reunião com o governador. Vamos os 3 com o governador. Olha aquele aeroporto. Eu tenho área lá no meu município, vamos te ajudar. Então você percebia todo mundo englobado na mesma ideia, né? Isso a gente não tem aqui, Maurício. Não tem. E como eu disse antes, eu acho que isso tem muito a ver com a questão da polarização. É difícil, eu vejo dificilmente, para mim é difícil que neste momento o deputado Paulo Alexandre sente na mesma mesa com a deputada Rosana Vale para discutir algum projeto conjunto para a Baixada, infelizmente. Né? Então, essa questão da polarização, ela desce, ela atua fortemente nos 3 níveis, no federal, no estadual e no municipal. Isso é uma pena, realmente. Precisamos, né, Maurício, novos nomes para concorrer à Câmara Federal pela região. Exatamente. Porque nós temos o atual, Paulo Alexandre, nós temos a Rosana Vale, tem o da Cunha, mas eu não sei qual será a sua performance, mas não tem essa identificação total aqui. Perdemos o Alberto Mourão, que na verdade não se identificou literalmente, como ele mesmo fala, porque não é fácil, como ele mesmo diz, então precisamos de novos nomes. E eu acredito, né, Sandro, que a região tem potencial para eleger 4, 5, até 6 deputados federais. Ele citou a ABC 10, por isso é uma região riquíssima e muito forte em economia, né, e vai crescendo mais.
Sandro, obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo seu dia, pelo posicionamento, pelos seus afazeres. Sucesso, como sempre, aí no BS9. A gente acompanha, gosto muito do teu trabalho, o trabalho do BS9, que nós possamos ter algum spoiler que possamos dar para os ouvintes internautas aqui, que você já está sabendo que possa acontecer? Não, ainda não. Ainda está começando o dia, sempre tem algumas apurações em andamento, mas vamos aguardar. Mas de madrugada sempre tem alguma novidade quentinha para os internautas. Agradecer do convite, você, a Virgínia, o Maurício, fazia tempo que a gente não se via aqui pessoalmente, né? E grande figura. Um abraço aqui a todos os ouvintes internautas. É isso aí. E a gente vai ficar atento aí às novidades em relação à política aqui da cidade, da Baixada Santista, né? Para que nós tenhamos novidades em relação a isso também. Maurício Franco, meu abraço aí, sempre uma honra contar com a sua presença, a sua expertise, seu conhecimento. E vamos aguardar, né, que nós temos aí caminhos mais suaves, né, como já dizia aquela cartilha, para a economia nacional, que o governo consiga achar o seu caminho para cumprir metas, que a economia se estabilize, que Donald Trump, né, The Orange, tenha um pouco mais de sapiência quando falar alguma coisa, e aquele olhar dele que não me deixa muito satisfeito, né? E muitos artistas estão aí já preocupados com essa performance circense, né, ou artística na verdade, circense, circense do Donald Trump, que traz muitas incertezas para o mundo, porque, na verdade, a grande economia do mundo é a norte-americana, e essa pantomima que ele faz e essa coisa de caras e bocas preocupa, né, para todos os brasileiros, porque o dólar é uma moeda forte em todo o planeta e não seria diferente para nós. Exatamente. Isso para a gente não falar de coisas tão ou mais graves ainda, que é o posicionamento da política ambiental, né? Tirando os Estados Unidos do Acordo de Paris, o que é da OMS, que ele também vai tirar. É aquela história, os ricos acham que a calamidade da climática, a tragédia climática não vai atingi-los, o que é uma balela, qualquer pessoa com bom senso sabe disso. Mas, de qualquer maneira, eu queria lançar uma questão aqui, que é o seguinte: diga. Quanto tempo vai durar o relacionamento conjugal Donald Trump e Elon Musk? Eu aposto em 15 dias, mais ou menos. Você prestou atenção, Maurício e Sandro, no chapéu da Melanie? Sim. Me parece que tinha fones de ouvidos presos ali, e aquilo ali era o disfarce de um drone, né? Ela já sumia, porque nem os olhos você enxergar, né? Exatamente. E eu acho que esse namoro, em detalhe, né? Nós tínhamos lá os 4 mega milionários da comunicação, da tecnologia, da inovação lá, mais um querendo fuzilar o outro. Ninguém sorria para ninguém. Ninguém dava aquele olhadinho, tudo bem aí, a família vai bem? Não. Então me dá a impressão que esse é um namoro que ontem mesmo o Musk já criticou alguns aspectos falados pelo Trump. Eu estou imaginando o Trump falar assim: peraí, eu sou africano. Que ele é assim. Eu vou te deportar, né? Vou te deportar. Você não vai ter mais green card, não, viu, não? Não vai ter. Segura a tua onda aí. São egos monumentais, né? E então, não dá para isso, não funciona durante muito tempo. Jeff Bezos, tem um olhar do Jeff Bezos quando tem aquela saudação lá, né, Sandro? Terrível do Musk. E o Bezos faz aquela cara e balança a cabeça, como quem diz: isso aqui não vai dar certo. Não, é lamentável. Isso aqui vai ser a primeira e última união com todo mundo, né? E aí a gente percebia o movimento. E vários republicanos já estão dizendo, né, que o Trump precisa ler de novo as coisas que ele está escrevendo, porque nem tudo que ele está falando é possível de se aplicar. Então, devagar com o andor, que a carruagem ainda vai nos tempos de César, né? Exatamente. Não vai tão rápido. Um abraço, Maurício. Obrigado mais uma vez pelo convite, Edu. Um abraço para você, um abraço para a Virgínia, um abraço especial aqui para o meu querido Sandro Tadeu. O senhor não vai dar uma palhinha junto com a Ana Canhas, não, né? Não. Para a sorte dos ouvintes que estarão lá, não. Está esperando? Eu tô vendo um dia assim, aquele palco com um grande artista, aí do lado, Eduardo Suplicy, Maurício Franco, cantando uma versão dos Beatles, por Olha exemplo. Só, A Day in the Life, que é a minha favorita. Exato, né? E aí já tem gente que brinca, né? Quando o Paul McCartney virá ao Brasil? Faz tanto tempo que ele veio ao Brasil, né? Ano passado. Gente, finalizando a edição do Ponto a Ponto de hoje, a gente volta amanhã. O meu amigo aí, o seu Tomás, mandou de novo aqui dizendo o seguinte: tem que falar sobre o presidente Marcelo Teixeira. O presidente Marcelo Teixeira é uma pessoa inteligente, ele sabe que se não mudar muita coisa, vai ter dificuldades o ano inteiro, né?
Então, a gente vai cobrar. Vamos fazer uns programas aqui de esporte, vamos convidar o presidente Marcelo Teixeira para interagir conosco também, para saber quais os caminhos do Santos, que não sejam apenas imigrantes em Cheta. Sejam caminhos melhores. Um abraço, vamos embora, Virginia? Bora, tchau, tchau. Vamos lá, um abraço também ao Marcos Muniz, ao Nível Pérez, né, que está acompanhando sempre a gente conosco aqui também, ao doutor Emílio Puimi, ao Reinaldo Guimarães. Reinaldo Guimarães é de Santos, mas ele está passando férias em Jundiaí, diz que em Jundiaí está um calor insuportável. Ele diz o seguinte: quando será a apresentação do Neymar? Ele é corintiano. Não sei, vamos aguardar. O Sandro Tadeu, o Maurício Franco vão me avisar e aí eu passo para você. Um abraço, tchau.